João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Fobias. Nós nunca vivemos num mundo com tantas fobias como neste tempo em que nós vivemos. A palavra fobia vem do grego phobos e pode ser interpretado como medo ou aversão exagerada a situações, objetos, animais, lugares, enfim. Basicamente é medo ou aversão. As fobias que eu vou ler aqui para vocês, os nomes que eu vou mencionar, não são piada não, são verdades. Você encontra eles sendo ensinados por psicólogos, por psiquiatras, são consideradas verdadeiras doenças. Como doenças, ou seja, como uma patologia, isso entra na categoria da psicopatologia, ou seja, são doenças psicológicas, doenças da mente, doenças da alma, não são doenças físicas. Algumas das fobias são conhecidas por nós, mas a esmagadora maioria das fobias nós não conhecemos. Quando eu fui ver a lista de fobias hoje, enquanto preparava esta mensagem, eu fiquei surpreso. Eu não imaginei que existiam tantas fobias assim. Tem fobia para todo gosto, para todo tamanho, cor, sexo e religião. Nós conhecemos algumas, das mais conhecidas são a claustrofobia, que é o medo ou a aversão a lugares fechados, a pessoa se sente sufocada. O claustrofóbico, ele tem medo, por exemplo, de entrar no elevador, até de entrar dentro de um carro. Qualquer ambiente fechado, enclausurado, lhe dá uma aversão. Ele tem medo daquilo ou ele tem repulsa a ambientes fechados. Existe a xenofobia. Esta não é tão conhecida assim, mas a gente ouve bastante na televisão. A xenofobia, alguém arrisca? O que é? Aversão a estrangeiros. Tem um monte de xenofóbicos nesse país, não é? Aversão a estrangeiros. Eles não gostam de estrangeiros. Mas talvez a interpretação mais correta de xenofobia não é exatamente a estrangeiros. É a qualquer outra raça, a qualquer outra cultura. Não necessariamente apenas que está no seu país. É a xenofobia. As fobias, elas são consideradas como parte de transtornos de ansiedade. Problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, no que diz respeito a um transtorno na ansiedade. É a pessoa que perde a tranquilidade, ela não consegue ter paz em relação a algum assunto. E as fobias, elas se enquadram nestas categorias de transtornos de ansiedade. A lista das fobias é enorme, passam de 200. E então aparecem nomes absurdos. Se você está procurando um bom nome para filho, procure na lista das fobias. Se você quer um nome diferente. Alguém já ouviu falar de ailurofobia? Tem alguma ideia do que seja isso? Eu tenho uma cunhada que tinha, não sei se tem ainda, ailurofobia. Essa fobia tem outros nomes. Galeofobia, melhorou? Não? Catufobia, melhorou? Não? Veja se essa melhora. Gatofobia. Catfobia. O que é?
Medo de gato. Minha cunhada não podia ver um gato, era como se fosse um leão. É como se fosse um cachorro raivoso na frente dela. O bichinho vinha lá, querendo se esfregar nela. Lá. E olha que interessante. Entre as personalidades famosas que já tiveram esta fobia de gatos, estão César Augusto, o César do tempo do nascimento de Jesus, Henrique III da França, Napoleão Bonaparte, Benito Mussolini e Adolf Hitler. Os caras tinham coragem de enfrentar e matar todo mundo, mas tinha medo de gato. Parece que é um medo típico de ditadores, né? Tem outro que talvez vocês conheçam. Aracnofobia. Medo de aranha. E androfobia. Androfobia. Aversão a homem. Tem muita mulher que tem aversão a homem, mas aí não é androfobia, aí é outro problema. Ok? Mas a androfobia existe, por exemplo, até mesmo em crianças. Tem criança, por exemplo, que ela tem medo de homem, por alguma razão. Mas, para que as mulheres não fiquem muito contentes, existe também a ginofobia, que é a aversão à mulher, ou o medo de mulher. Várias vezes nós acreditamos que os nossos filhos sofrem de ablutofobia. Você tem ideia do que seja? É medo de tomar banho. Tem alguns adultos também que sofrem de ablutofobia. Esse negócio de fobia é um negócio doido mesmo, é coisa para doido. Por quê? Porque existe a afobia. Sabe o que é a afobia? A afobia é o medo de ter falta de medo. É tipo assim, ai meu Deus, vai que eu vá passar por uma situação de perigo, mas eu não sinta medo. O que vai ser de mim se eu não sentir medo? Dá para imaginar um negócio desse? Existe. A afobia é o medo da falta de fobia. E tem a fobofobia. Essa é mais doido ainda. A fobofobia é ter medo de ter medo. É ter medo de ter fobia. Vamos passear no shopping? Não, eu tenho medo de que eu vá lá e tenha medo disso. Ele não tem shoppingfobia, mas ele tem medo de ter shoppingfobia. Entende a diferença? Essa fobia aqui, eu acredito que especialmente a Sharon e o Leozinho, às vezes tem essa fobia. É a anatidaiofobia. Você sabe o que é? É o medo de estar sendo observado pelo pato. É sério, não é piada isso não. É o medo de ser observado e perseguido pelos patos. Anatidaiofobia. E tem algumas pessoas que precisavam ter isso aqui. A nuptafobia. É o medo de não conseguir casar e morrer solteiro. Me limito a fazer só esse comentário, nada mais. Com medo de perder membros. Ok. All right. Tem uma outra fobia que se chama cacorrafiofobia. Repita comigo. Cacorrafiofobia. É o medo de fracassar ou falhar. Eu acho que o primeiro medo que tem é de fracassar em conseguir falar cacorrafiofobia corretamente. É o primeiro medo de fracasso é esse.
Esse aqui é uma fobia bastante comum. Catsaridafobia. Catsaridafobia. É o medo de baratas. Olha só o tipo de fobia que tem. Cronometrofobia. É o medo de relógios. Falacrofobia. É o medo de tornar-se careca. Você tem esse medo, Milton? Too late. Too late for you. Tem a nipofobia. Aversão a japonês. Nipofobia. Tem várias pessoas que eu conheço que sofrem dessa fobia. É a fronemofobia. É o medo de pensar. Elas só agem, não pensam. São fronemofóbicos. Quase todo carioca sofre desse problema. Arpaxofobia. Medo de ser roubado. E essa aqui eu vou ter que pedir para o Marcos para pôr aqui para mim, porque essa é terrível. Essa palavra eu achei que é uma verdadeira sacanagem. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Agora adivinha o que é isso? É o medo de palavras grandes. Ou seja, o cara que tem medo de palavras grandes, ele vai ter que dizer que ele é um hipopotomonstrosesquipedaliofóbico. E olha só que doideira essa outra. A hexacosioexecontaexafobia é o medo do número 666. A próxima. Parasquavedequatriafobia é o medo de sexta-feira 13. Tem a narigofobia. Alguém arrisca? Narigofobia. Medo de nariz. Aqui na igreja tem um monte de narigofóbico. Mas para não deixar ninguém contente, eu descobri que também existe a ometafobia. Medo de olhos. Medo de olhos. E tem a pantofobia. É o medo de todas as fobias. Eu chamo esse de doido-varridofóbico. Esse é o doido varrido mesmo, Pinel. A lista continua. Procure, coloca lá na internet, lista das fobias. É impressionante, é enorme, é vasta. São mais de 200 fobias. Essa lista de fobias, ela deixa muito clara, ela é uma clara demonstração de que vivemos numa sociedade orientada por teorias psicológicas. Por quê? Porque antes da psicologia inventar esses termos, ninguém sabia que tinha essas coisas. Uma ou outra dessas doenças até pode ser verdade. A maioria delas você tirava com uma boa cintada. Eu vi lá, estou com medo de aranha. Pegava o chinelo, pronto, nunca mais. Tenho medo de homem, tenho medo de mulher. Ah, é? Vem aqui, eu te dar uma coça, você já vai parar com essa frescura. Nós vivemos numa sociedade que não só desenvolve doenças novas, por exemplo, no passado ninguém ouvia falar de doença de estresse.
Hoje em dia, a doença de estresse é fato. O tipo de sociedade que nós vivemos é uma sociedade tão doida, tão maluca, que surgem doenças que nunca aconteceram antes na história humana e também inventam-se doenças que se acomodem de acordo com a conveniência de cada um. Um exemplo disso é a palavra homofobia. Essa é bem conhecida, que deve ser entendido como ódio ou medo ou aversão a homossexuais. Mas a palavra homofobia, ela só foi inventada, só foi mencionada pela primeira vez em 1971. Ou seja, é um termo novo criado para criar claramente uma ideia de que quem não aceita como algo natural, como algo normal, a homossexualidade é um doente. A palavra surgiu com esse propósito. Ela surgiu para dizer que quem quer que discorde do homossexual, quem quer que discorde da sua postura, da sua conduta, é um doente. Tem problema de cabeça, precisa ser tratado. Por isso é interessante que depois de 1971, por incrível que pareça, já existe a bifobia, que é a fobia de bissexuais. E já existe a transfobia, que é a fobia de travestis, ou de transgenders, como prefiram. Essas fobias, elas são termos inventados e são termos imprecisos. Por quê? Porque quando se aplica, normalmente essas fobias são aplicadas geralmente sobre os cristãos. Os cristãos são os que são mais chamados de homofóbicos, bifóbicos e transfóbicos. Mas isso é totalmente equivocado. Por quê? Porque quando você usa as palavras do grego que geram estas palavras, que geram o termo, como nós dissemos, significa medo, aversão ou ódio. E na verdade o cristão, ele não tem nenhuma dessas três coisas contra o homossexual. Ele não tem medo do homossexual, ele não odeia o homossexual e ele não tem aversão ao homossexual. Portanto, na verdade é um termo fabricado para criar um mal-estar para as pessoas que discordam destas práticas. E são termos totalmente imprecisos. O cristão não concorda, o cristão bíblico não concorda com o homossexualismo, porque ele entende que, à luz da Bíblia, à luz do que Deus ensina, Deus criou claramente homem e mulher, e não só por isso, mas porque a Bíblia claramente, especificamente, explicitamente diz que o homossexualismo é pecado e é uma abominação contra a santidade de Deus. É um pecado, antes de tudo, contra a natureza humana, porque é uma enfermidade espiritual da identidade humana. Pense comigo. Se você tem um parente, se você tem alguém que mora dentro da sua casa, que se chama João, e um dia ele acorda dizendo que é Marcos, o imperador, no começo você vai achar que é uma brincadeira. No segundo dia você vai mandar ele parar com isso. No terceiro dia você vai começar a ficar preocupado. Porque qualquer pessoa que tem um problema com a sua própria identidade
normalmente é levada para onde? Para tratamento psiquiátrico. Quando uma pessoa ela cria identidades diferentes do que ela é, a psicologia chama isso de dupla personalidade, ou até mais do que duas personalidades uma pessoa pode desenvolver. E a psicologia trata isso como? Trata isso como um distúrbio. Porque não é normal uma pessoa acordar e não saber quem ela é de fato. Mas quando isso vai para o homossexualismo, o homem que diz que ele se sente preso, que ele na verdade é uma mulher que se sente preso dentro de um corpo masculino, é tratado como natural. O cristão é capaz de ver estas coisas claramente, e mesmo amando o homossexual, mesmo amando o pecador, mesmo tendo amigos homossexuais, mesmo recebendo homossexuais dentro das suas igrejas, ele vai respeitar e se comunicar com estas pessoas, em respeito a eles como pessoas e seres humanos, mas ele não vai ter tolerância em relação ao erro. Ele vai ter tolerância em relação à pessoa. Então, na prática, a esmagadora maioria dos cristãos não é homofóbico de forma alguma, porque não temos medo, não temos aversão e muito menos odiamos os homossexuais. E se eles então podem, de forma violenta, acusar a igreja de uma mentira, acusar o cristão de que o cristão é homofóbico, ou seja, de que ele odeia o homossexual, ou de que ele tem medo ou aversão ao homossexual, então nós, na mesma medida, também podemos acusá-los de certas fobias. Nós podemos, por exemplo, diagnosticá-los, então, aqueles que nos acusam de homofobia, de sofrerem eclesiofobia, medo ou aversão de igreja. Nós podemos diagnosticá-los como sacrofóbicos, que têm medo daquilo que é sagrado. E existe, não a palavra sacrofobia, isso eu acabei de inventar, mas existe hierofobia, que é o medo do sagrado, o medo daquilo que seja sagrado. Nós podemos então acusar estas pessoas de serem bibliofóbicos, porque eles têm ódio à Bíblia. E deixe fazer uma previsão do futuro. Um dia, daqui a algumas décadas talvez menos, mas um dia, talvez daqui a algumas décadas, você vai entrar na internet, você vai procurar pela pregação do pastor Edilson, chamado Fobias, e você vai ver que eu disse isso. E daqui a algumas décadas você vai ver que eu acertei em cheio. Eu prevejo que dentro de pouco tempo, a igreja também, os cristãos também vão ser acusados de serem pedafilofóbicos ou pedofilofóbicos. Porque escute o que eu estou dizendo. Da mesma maneira como o homossexualismo vem sendo defendido, vem sendo lutado pelos direitos do homossexualismo, especialmente desde a década de 50 para cá, da mesma maneira, nos mesmos rumos, os pedófilos lutam pelos direitos de terem desejo sexual por menores de idade. Você pensa que pedofilia é uma coisa que a polícia está aí atrás e prendendo? Não, deixa eu te dizer uma coisa.
Existe uma associação nos Estados Unidos chamada Associação de Pedófilos dos Estados Unidos. Abertamente, procure na internet, existe lá o site, eles não se escondem, não tem medo e nem vergonha. No Brasil existe a mesma coisa, existe a Associação dos Pedófilos Brasileiros, existe na Inglaterra. E na Alemanha, o maior constrangimento do movimento homossexual é que quando esse movimento começou, nos anos 50, ele começou junto, exatamente de mãos dadas, com o movimento dos pedófilos. Por isso hoje eles tentam se distanciar dos pedófilos de toda forma, mas lá no começo, nos anos 50, a luta era de mãos dadas. Eles lutavam pelos direitos dos gays e dos pedófilos. Por isso, escute o que eu estou dizendo. Hoje consta a pedofilia no livro de enfermidades da psicologia, no livro das enfermidades de psicologia americana, consta nesse manual que a pedofilia é um distúrbio sexual. Agora, deixe eu dizer uma coisa. Se você pegar esse mesmo livro, 20 anos atrás, este mesmo livro, quando falava sobre homossexualismo, adivinhe como ele era tratado? Distúrbio sexual. Mas hoje não mudou isso? A pressão não foi tão grande que isso mudou e foi retirado do livro de problemas psicológicos e psiquiátricos? E não se tornou algo que hoje é proibido você discordar? Pois daqui a alguns anos, os pedófilos terão chegado no mesmo ponto em que os homossexuais chegaram. Já existem pessoas tentando reduzir a idade autorizada, a chamada de idade do consentimento para ter relações sexuais, que nos Estados Unidos, se não me engano, são 18 anos, no Brasil, eu creio que também são 18 anos, mas já existem projetos nos congressos do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, de todos os países, tentando reduzir essa idade para 14 anos e alguns países tentando reduzir para 12 anos. Uma vez que os pedófilos consigam isso pela lei, a pedofilia já não é mais pedofilia, já não é mais crime. Portanto, quando isso acontecer, quem quer que discorde, todo cristão que se levantar e dizer que não concorda que um adulto tenha relações sexuais com um menor de idade, estas pessoas irão acusar os cristãos do quê? De pedofilofobia. O termo ainda não existe, mas daqui a algumas décadas, procure esse vídeo de hoje e você verá que eu estarei profetizando isso. Daqui a alguns anos você vai encontrar o crente sendo acusado de ser incestofóbico, porque já existem movimentos lutando contra as leis que proíbem, porque hoje é proibido nas leis dos Estados Unidos, nas leis da Europa, na lei do Brasil, você ter relação sexual com um parente seu, especialmente filho, irmãos, um grau de parentesco bem próximo, é proibido por lei. É considerado crime. Mas já existe movimentos tentando retirar estas coisas da lei e deixar as pessoas livres. Você já deve ter ouvido frases do tipo que nenhum governante ou nenhuma lei pode mandar na minha cama. Vocês já ouviram alguma frase parecida assim? Algum discurso parecido? Essa mesma frase que foi usada para defender o homossexualismo, o bissexualismo, o transexualismo, essa mesma frase será usada no futuro para defender outras coisas. Dentro de alguns anos a igreja vai ser acusada de ser zoofilofóbica, ou seja, de não concordar com seres humanos tendo relações sexuais com animais. Dentro de alguns anos, os cristãos vão ser, talvez, acusados de ser necrofilofóbicos, ou seja, de se oporem a pessoas que querem ter relações sexuais com cadáveres.
Todas essas categorias de relações sexuais já existem há muito tempo. Estas fobias da qual a igreja é acusada são falsas. Mas deixe-me dizer uma fobia que a igreja realmente tem que tomar muito cuidado. E nós vemos isto em João 20, 19. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo ou por fobia dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Os discípulos estavam com medo porque Jesus havia acabado de ser preso, crucificado e morto. Eles estão em Jerusalém, eles não são naturais de Jerusalém, eles são visitantes nessa cidade, eles são caipiras da Galileia rural. E eles estão na metrópole, e quando eles estão na metrópole, eles vieram para a festa da Páscoa. Jesus é preso e em questão de poucas horas é condenado e morto. Agora eles estão morrendo de medo e eles estão trancados. Preste atenção nisso. Eles estão cumprindo o papel da igreja até certo ponto. Por quê? Porque a essa altura eles podiam ter dito: Pedro, foi um prazer te conhecer, mas não deu certo, Jesus morreu, acabou a nossa história. Vamos voltar cada um para o seu lugar, tchau, a gente se vê lá na Galileia. Eles podiam ter fugido e cada um voltado para o seu lugar, mas por alguma razão, eles ficaram em Jerusalém e se reuniram. Eles sabiam que aquilo era perigoso. Seria melhor, estrategicamente, que eles fugissem cada um para um canto. Ficaria bem mais difícil de que as mesmas autoridades que prenderam Jesus viessem prendê-los. Mas eles, por alguma razão, ficaram juntos, mas com muito medo. Eles provavelmente oraram, choraram juntos, talvez tenham lido a Bíblia juntos, talvez tenham cantado algum cântico muito triste juntos, mas o fato é que eles estavam juntos, mas a portas trancadas, porque eles estavam morrendo de medo, por causa da pressão. A pressão que cercava eles era tão grande, que isso fez com que agora eles tivessem medo. O Pedro, que poucas horas antes tinha tirado uma espada e tinha enfrentado os soldados enviados pelo sumo sacerdote, sem ter medo nenhum, ele sozinho enfrentou aqueles soldados e cortou a orelha de uma, agora está juntamente com aqueles que estão morrendo de medo. E Pedro é o mais arrasado de todos, porque agora não somente ele é um covarde, mas também ele agora chora porque a essa altura ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Mas eles estão juntos. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 2. Não se conformem ao mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta é uma ordem bíblica. Não se conforme com o mundo. Deus nos chama a sermos não conformistas. O problema da igreja hoje, e o problema da igreja sempre, é que nós sempre nos conformamos de acordo com a pressão do momento. O que nós estamos vendo aqui, os discípulos presos, trancados dentro de uma casa fechada às chaves, com medo, apesar de estarem reunidos, mostra que eles estão cedendo à pressão. A pressão está ganhando. Porque o lugar dos discípulos não era trancados dentro de uma casa. O lugar de discípulos de Jesus é estando na rua pregando o evangelho. Mas eles estão reunidos, eles são igreja. Eles estão talvez orando,
Mas eles estão trancados, eles não estão onde eles deviam estar. Por quê? Por causa da pressão. O medo da espada, o medo da cruz, o medo da prisão, o medo da tortura, o medo do chicote romano, o medo do desprezo da população, o medo que a população comece a gritar a mesma coisa, crucifica-os, crucifica-os, faz com que eles fiquem trancados dentro de uma casa. Mas Paulo diz para todo crente: não se conformem com este mundo. A palavra não se conforma, ela significa não tome a forma. Não tome a forma. A ideia é de uma forma, de um molde, de um molde, aonde você pega uma massa e você põe naquela forma. Digamos que essa forma tem o formato de uma flor ou de uma estrela. E então você pega aquela massa e com a pressão, o que vai acontecer com a massa? O que vai acontecer? Ela vai se moldar àquela forma. Se você virar a forma e tirar, a massa vai estar no formato de uma flor ou no formato de uma estrela. Porque a pressão faz com que a massa tome a forma daquilo a qual ela está sendo pressionada. Durante alguns anos da minha vida eu trabalhei fazendo borracha. Eu não era borracheiro não, viu? Mas eu fazia borracha. Então nós pegávamos os químicos, pegávamos a base da borracha, a base da seringueira, que era chamado de elastômero, e então nós colocávamos aquilo num cilindro, misturava, e até que aquilo ia tomando a composição, a mistura de uma borracha. Mas agora a borracha tinha que ser vulcanizada. Para isso ela tinha que ser colocada numa forma, e a forma tinha que ser muito forte, muito resistente, de aço. E ali tinha o formato da peça que você queria que esta borracha tomasse. Então era colocado a borracha crua, e então colocava-se numa prensa. A prensa menor que nós usávamos tinha 200 toneladas de pressão. Quando aquilo fechava, ele esmagava aquela borracha até que cada pedacinho daquele molde fosse preenchido pela borracha. E então o calor também da mesma prensa fazia com que ela fosse vulcanizada. Quando você abria a prensa, ali estava a peça de borracha no formato exato do molde. Paulo está usando essa linguagem, dizendo para mim e para você: não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. E é aqui que muita gente se equivoca, porque muita gente diz assim: não, pastor, mas eu não sou que nem o mundo, não. Eu não sou que nem o mundo, não. O mundo lá, ele escuta música rock, punk, ele se tatua todinho, ele usa um cabelo doido, um monte de piercing para tudo quanto é lado. E você? Não, eu sou diferente. A minha tatuagem é de uma cruz. O meu rock punk, às vezes, fala Jesus. Jesus é o Salvador. Mas quando você vai ver, não tem muita diferença não. Porque se você for pegar a forma e o que foi formado, na verdade eles são opostos, mas se encaixam perfeitamente. O que eu quero dizer é o seguinte: se a forma for côncava, como que vai sair a peça? Convexa. Na verdade, ela vai sair o contrário. Quando você coloca uma forma para fazer aquele ovo de chocolate de Páscoa, a forma, na verdade, é funda. Mas quando você pega o ovo, ele é para fora. Porque ele ficou no formato oposto da forma.
Mas quando você pega a forma e pega o ovo e os dois se encaixam, foram feitos um para o outro, ou foi feito um do outro. E é isso que Paulo está dizendo quando ele diz, não tome a forma do mundo. Ele não está apenas dizendo que nós devemos deixar as coisas do mundo lá fora e sermos diferentes. Não, ele está dizendo, não, tome cuidado também com coisas que acabam se encaixando muito bem com o que o mundo quer dizer. E é exatamente isso que nós estamos vendo, irmãos. Nos nossos dias, o que mais tem agora são igrejas, pastores, ministérios que estão reconhecendo a homossexualidade. A Igreja Presbiteriana Americana foi a maior denominação aqui nos Estados Unidos que reconheceu e aceitou o homossexualismo como normal, tanto para membros como para agora o clero. O argumento é o seguinte, Deus ama essas pessoas, Deus quer salvar essas pessoas, amém? Não tenho dúvida disso. Mas quando você muda a sua crença, quando você muda aquilo que a própria Bíblia está afirmando muito claramente, exatamente porque é isso que a sociedade está querendo ouvir, o que você está fazendo na verdade, meu amigo, é ainda apesar de manter os seus rituais de crente, mas na verdade o que você fez, você se moldou exatamente na mesma forma do mundo. Nós não podemos, na verdade, ceder, irmãos, às convicções, aquilo que é bíblico, aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou, aquilo que os seus apóstolos, que foram enviados por Ele, ensinaram, aquilo que os profetas falaram. Nós não podemos alterar estas coisas só porque o mundo quer um evangelho diferente. Nós temos que lembrar que existe uma outra fobia que Jesus disse que muitas pessoas têm. Existem muitas pessoas que são fotofóbicos. Eles têm medo da luz. Jesus disse isso. Veja o que diz João capítulo 3, 16, todo mundo sabe. Mas veja o que diz a seguir. João 3, 16. Jesus está dizendo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Observe que Jesus está dizendo, Deus amou e quer salvar, mas Ele enviou o meio de salvação. Mas observe que Jesus está dizendo, mas Deus não vai adaptar a sua mensagem ao que o mundo quer. Então Ele enviou o Evangelho para que todo aquele que corresponda ao Evangelho seja salvo. Mas Jesus está dizendo que aquele que rejeitar o Evangelho, Deus não vai pedir desculpa. Oh, me perdoe, vamos mudar então. A cruz te incomoda? Você tem aversão a sangue? Ok, vamos esquecer isso. Para você é um problema que só Jesus salva? Você acredita que várias outras religiões salvam? Ok, não vamos mais falar nisso então também. Ok, vamos então, todo mundo salvo então, está todo mundo salvo. Só que Jesus está dizendo, não vai ser assim. Quem crer será salvo, mas quem não crer, a mensagem de Deus vai continuar como uma forma maciça de aço que não vai ser alterada por causa do desejo do mundo. É o mundo que vai ter que se amoldar à mensagem de Deus e não Deus que vai ter que se amoldar à forma do mundo. Por isso Jesus continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento.
A luz veio ao mundo. Jesus, ele está dizendo que ele é a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Deus quer salvar as pessoas, sim, mas é preciso entender que para salvar Ele envia a sua luz. O problema é que existem pessoas que são fotofóbicas. Eles têm aversão à luz. Eles odeiam luz. Porque a luz os denuncia, Jesus está dizendo. A luz revela toda a sua podridão. A luz revela todos os seus erros. Por isso ele prefere a escuridão. Mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é a igreja tentando se moldar aos fotofóbicos. As pessoas que dizem: eu não gosto desse Jesus exigente, eu não gosto deste Deus exclusivo. Então os evangelistas agora estão pedindo perdão. Oh, I'm sorry. Me desculpe por te perturbar, me desculpe por te deixar incômodo com a mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo nos dá a receita. Volta lá para Romanos 12. Ele nos dá o antídoto. Como é que a gente faz para não tomar a forma do mundo? Em primeiro lugar, no verso 1, Romanos 12, 1, ele mostra como nós fazemos para conseguirmos ficar imunes à pressão do mundo que quer nos espremer contra esse molde. E não é fácil, irmãos. Você está lá no meio do seu trabalho, uma pessoa começa a contar uma piada suja, e você que está lá no meio, você dá aquele sorrisinho amarelo. Que piada engraçada. Na verdade você não gosta, não quer, mas a pressão está ali esmagando. Você se sente como aquela massa que está sendo pressionada. Aí você diz: eu não concordo com isso, mas meu Deus do céu, a minha família inteira pensa o contrário. Eu vou para o trabalho, todos os meus amigos do trabalho pensam diferente do que eu. Eu ligo a televisão e eu vejo todo mundo falando contra aquilo que eu creio. E a pressão vai esmagando e vai tentando nos moldar em outra coisa do que Cristo realmente planejou que nós fôssemos. Mas aqui está o primeiro antídoto. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, porque o sacrifício tinha que ser morto. Por isso era chamado de sacrifício, porque o animal era sacrificado. Mas Paulo está dizendo, com o cristão agora é diferente, o sacrifício tem que ser vivo. Mas tem que ser um sacrifício, apesar de eu continuar vivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer para o mundo. Por isso o sacrifício do cristão tem que ser com um corpo vivo. Apesar de eu estar vivo, eu tenho que morrer para este mundo. Por isso Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, vai ter que fazer o quê? Em primeiro lugar, negar a si mesmo. Deny himself. Negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome sua cruz e me siga. Irmãos, a cruz para nós hoje é sinal de religião. No tempo de Cristo, a cruz só significava uma coisa. Era um instrumento de execução, de pena capital. Era como se Jesus, se ele tivesse vivido no Texas, por exemplo, era como se ele tivesse dito: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e me siga. Quando Jesus usou a figura de uma cruz para dizer que o cristão, para segui-lo, teria que tomar sua cruz, Jesus está dizendo, em outras palavras, se você não morrer para você mesmo, para as tuas vontades,
Você não vai conseguir me seguir. O problema, irmãos, é que nós queremos seguir a Cristo, mas queremos ainda ficar vivos. E Jesus usou outro exemplo quando ele disse: se o grão de trigo permanecer vivo, ele vai ficar sozinho. O grão de trigo está lá no celeiro, e ele vê todo dia o agricultor pegar os outros seus amigos e enfiar debaixo da terra. E ele diz: não, vão enterrar o José, não faça isso, ele vai morrer. O José vai apodrecer debaixo da terra. E o grãozinho fica lá escondidinho lá no celeiro. E depois de várias tentativas do agricultor procurar por aquele grão conseguiu se esconder. Ele diz: ufa, estou vivo. Mas aí Jesus disse: mas esse grão vai ficar sozinho. E sabe o que vai acontecer com esse grão? Ele vai ficar ali no celeiro sozinho, improdutivo, não vai alimentar ninguém, não vai germinar nada, e vai apodrecer e desaparecer. Mas Jesus disse: mas se o grão for enterrado, se o grão morrer, o que acontece quando o grão morre na terra? O grão morre porque ele se parte. E aquele grão, já era. Mas o que acontece quando o grão morre na terra? Dele nasce o pé de trigo. E naquele pé existem várias espigas de trigo. E cada espiga possui centenas de outros grãos. Jesus está dizendo exatamente isso da fé cristã. Se você ficar por aí tentando ser crente, mas ao mesmo tempo se manter sua reputação, manter o seu status quo, ser cool na presença dessa sociedade, você vai ficar sozinho e vai morrer. Agora, se você morrer por mim, se você deixar que te ridicularizem, porque você continua sustentando e pregando a verdade, se você sustentar a verdade não importa como, se você for como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que a porta da fornalha já se abriu, a trombeta já tocou de novo, o rei já deu aviso e já está brabo, furioso de raiva contra você e disse: ou você se ajoelha e me adora, ou você vai agora virar petisquinho. Talking about pressure. Isso sim é pressão. E você ter coragem de olhar para o rei e dizer: saiba, ó rei, que o Deus que eu sirvo pode me livrar das tuas mãos. Mas se ele não me livrar, nem assim vamos te adorar, nem assim vamos nos prostrar diante da tua idolatria, dessa coisa horrorosa, medonha. Você ao vivo já é feio, imagina essa sua estátua. Não me ajoelho mesmo. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, e assim morreremos. E por isso eles viram a glória de Deus. Por isso alguém, à semelhança dos deuses, entrou na fornalha junto com eles. Ninguém menos do que Jesus caminhou com eles no meio daquela fornalha. Por quê? Porque eles ousaram morrer para Cristo. Eu morro. E por causa disso ganharam a vida, mas podiam ter morrido também, mas teriam ganho a salvação. Porque Jesus disse: se você tentar salvar esta vida, você a perderá, mas se você perder esta vida por amor a mim, aí sim você encontrará a verdadeira vida. Então o primeiro antídoto para não sermos pressionados contra essa enorme pressão do mundo que tenta nos moldar de acordo com o mundo, é nós morrermos para nós mesmos. Ofereça seu corpo, sua mente, seu coração, seus sentimentos. Ofereça tudo para Jesus e diga: Senhor, está aqui, estou morto. Meu companheiro de trabalho está zombando de mim, mas morto não se ofende, Senhor. Eu morri. Está aqui, tome a ofensa para ti, Senhor. O segundo é, no versículo 2, transforme-se pela renovação da sua mente. Mude sua mente. Porque o nosso problema é que a gente quer se amoldar e ficar igual a eles, é porque a nossa mente é igual a deles. Os valores deles são os nossos. Os ídolos deles são os nossos.
A única diferença é que no domingo a gente vem para a igreja, eles não. Então, o apóstolo está dizendo, mude, transforme-se através de uma mudança de mentalidade. No livro de Colossenses ele vai dizer, pense nas coisas do alto e não das que são aqui da terra. Substitua os pensamentos e filosofias deste mundo pelos pensamentos de Deus, pelos pensamentos de Cristo. E você vai se livrar dessa pressão deste mundo. E o terceiro está no versículo 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um dos grandes problemas que nós tentamos nos amoldar para ficar igual a eles é porque a gente não sabe quem a gente é de fato. Eles dizem que você é um coitadinho e você acredita. Eles dizem que você é fanático e você acredita. É preciso renovar a nossa mente e é preciso ter o conceito correto de quem nós somos. Porque para os olhos de Deus, eles são inimigos. Para os olhos de Deus, eles são pessoas alheias ao reino de Deus. Para os olhos de Deus, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele vê um filho, Ele vê uma filha. Quando Deus olha para você e para mim, Ele vê um rei, uma rainha, Ele vê um sacerdote, um embaixador, uma embaixatriz. Por isso, irmãos, não somos nós que temos que nos envergonhar de nada, eles é que têm que ter vergonha. Por isso Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a loucura para o mundo, mas para os que vão sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho. Me chame de careta, ultrapassado, dinossauro, homofóbico, cabeça dura, quadrado, me chame do que você quiser. Quando eu sei a minha identidade em Cristo, que eu sei que meu corpo pode estar aqui na terra, mas a Bíblia diz que eu já estou assentado num trono, reinando junto com Cristo, agora, nesse exato momento. E todo o principado e potestade, o diabo, o inferno inteiro, todos os demônios, o demônio da homossexualidade, o demônio da prostituição, o demônio do alcoolismo, o demônio do tabagismo, o demônio de todo tipo de pecados e crimes, estão debaixo dos meus pés em Cristo Jesus. Eu sou superior a tudo isso. Aonde eu ando, a Bíblia diz, te darei, aonde pisar a planta dos teus pés, por herança. Quando eu ando, é a luz que está entrando. Toda vez que a luz entra, o que tem que acontecer com as trevas? As trevas recuam. As trevas recuam. É automático. Se nós quisermos escurecer esse lugar, irmãos, não tem como a gente ir no Home Depot e comprar sacos e mais sacos de escuridão, sacos de trevas, e chamar os diáconos, vamos lá, vamos encher isso aqui de trevas, e pegar o saco de trevas e abrir, vai, derrama mais trevas aí. Não existe, só existe uma forma de encher esse lugar de trevas, qual é? Apague a luz, apague a luz. Quando nós apagamos a luz, as trevas tomam conta. Mas imediatamente no momento que nós apertamos o interruptor e que a luz é acesa, instantaneamente as trevas recuam. Nós não podemos ter vergonha ou medo. Para terminar esta mensagem, abra comigo lá em Atos capítulo 2, para nós vermos como essa história termina. Atos capítulo 2.
Atos capítulo 2. Os discípulos ainda estão com medo. Eles ainda estão trancados, não mais no mesmo lugar. E agora também não são mais só os 12, agora já são 120. De novo, a igreja continua reunida. Isso é uma fotografia, isso é um exemplo do que está acontecendo com a igreja hoje. Nós nos reunimos, nós nos trancamos aqui dentro, mas no fundo nós estamos com medo do que está acontecendo lá fora. Meu Deus, olha a imoralidade, olha o que está acontecendo aí, parece que tudo ficou uma loucura. Não dá mais o negócio é a gente se reunir aqui e cantar uns hinos e dar glória a Deus e orar um pouquinho e ir para fora lá e pedir a misericórdia de Deus. Senhor, eu vou lá para fora, me ajuda. Essas trevas. E a gente vem a semana inteira se defendendo e se protegendo, como aquele boxeador que está sendo encurralado a semana inteira. Aí finalmente chega o domingo, a gente entra para a igreja de novo. Glória a Deus, que alívio. Como é bom estar na casa de Deus. Mas Jesus vai mudar essa história, porque Jesus vai dizer para aqueles 120, que bom que vocês estão me buscando, que bom que você vem para a igreja, que bom que vocês estão orando, ouvindo a palavra, mas o lugar de vocês não é aqui. E então a Bíblia diz em Atos capítulo 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia ser línguas de fogo que se paravam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo veio e os capacitou, e quando o Espírito Santo veio, eles entendem a sua identidade, eles entendem quem eles são. O Espírito veio no formato de fogo, fogo traz luz, por isso agora eles estão mais acesos do que nunca. O resultado, no versículo 14, agora eles não têm mais medo, acabou-se a fobia foi vencida pelo poder de Cristo. Agora aqueles que estavam lá fechados às 7 chaves, eles começam a falar em línguas e começam a buscar a Deus e glorificar tão alto, tão alto, tão alto, que as pessoas que estão ali em Jerusalém começam a rodar aquele prédio. O que está acontecendo? Que bagunça é esse? Quem é esse bando de maluco? O que eles estão fazendo aí dentro? E finalmente Pedro abre aquela porta, sai lá para fora, e no versículo 14 a Bíblia diz: então Pedro levantou-se junto com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouço com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, antes este é o poder que foi profetizado pelo profeta Joel. E no versículo 36, ele agora não tem mais vergonha, ele não tem mais medo, ele não tem mais fobia alguma. Agora aquele Pedro que teve medo, que negou Jesus diante de uma serva, ele agora está olhando para uma multidão de milhares de pessoas, sacerdotes, soldados romanos estão por ali. Ali estão escribas e fariseus, ali estão naquela multidão os mesmos que crucificaram Jesus. E Pedro não quer nem saber. Ele se levanta e prega, e no versículo 36 ele diz: agora saiba disso, Israel, que o Jesus que vocês crucificaram, olha só a petulância, Deus o fez Senhor e Cristo. Não tem mais vergonha, irmãos. Ele não está ali para pedir desculpa para os judeus. Ele não está ali para dizer, ok, vamos usar um pouco de tolerância religiosa. Não, ele diz na cara daqueles judeus: vocês são assassinos, vocês mataram Jesus, mas deixe-me dizer uma coisa, esse Jesus pode salvar todos vocês. O resultado, irmãos, o resultado de quando a igreja sai do seu medo, o resultado de quando nós abandonamos a nossa fobia, e quando nós vamos lá para fora brilhar a nossa luz, é que esses homens não pegaram em pedras para apedrejar Pedro, não pegaram em espadas, os soldados não se levantaram para prender os apóstolos.
quando eles viram aquela ousadia de Pedro, quando eles viram a luz de Pedro, a Bíblia diz que eles se compungiram. Isso significa que eles sofreram uma enorme angústia interior, uma enorme angústia. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Estamos ferrados, estamos fritos, o que a gente fez? Nós dissemos que devia crucificar Jesus e ele agora está dizendo que esse Jesus é o Messias. O que nós vamos fazer? Pedro, nos ajude, os apóstolos aí nos ajudem. E ele diz: creiam, sejam batizados e vocês serão salvos. E naquele dia, 3.000 almas se converteram a Jesus. A Bíblia diz no livro de 1 João 4,18, no amor não há medo, no amor não há fobia. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo, porque o medo, ele tem sobre si a culpa, a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Se nós descobrirmos o amor de Deus e o valor que nós temos, e se nós acreditarmos de fato nesta palavra, irmãos, a nossa luz vai começar a brilhar, o medo vai embora, e nós vamos nos levantar como nós devemos, como tochas para este mundo.